Olá pessoal, tudo bem? Pastor Djalma por aqui. Bom, hoje é uma aula extraordinária. É uma aula que com certeza vai desmontar uma série de questões que vai ah, esclarecer para muita gente qual é o segredo do sucesso. Obviamente que assim, a gente que crê em Deus sabe que o sucesso depende não só da gente, mas também de Deus. Acontece que o que muitas pessoas não percebem é que Deus já liberou uma série de coisas para nós. Ele liberou, primeiro, na sua construção, quer dizer, quando Deus te fez, ele já preparou você para ser uma pessoa extraordinária. E aí, ele precisa que você acredite nisso e assuma essa sua responsabilidade. E segundo, também, ele tem um plano desenhado por você. Então ele te fez com potencial e ele tem um plano. Agora, para você chegar ao sucesso, onde esse plano dele estabeleceu alguns princípios e tal, esses princípios precisam ser cumpridos. Tudo isso precisa ser estruturado, trabalhado e gerenciado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Bom, o que a gente precisa entender, o que Deus precisa nos dar, o que tudo conforme as coisas que ele revelou e ele entregou na sua palavra, é preciso que a gente entenda isso e desvende o que exatamente está ali. Não é só acreditar de que Deus vai me dar e eu não fazer nada. Então vem uma parte que eu acredito ser a parte principal. Porque ele chamou todos para o sucesso, mas alguns só chegam. Porque, na verdade, existem alguns princípios que não podem ser quebrados. Então, hoje, nós vamos conversar muito sobre isso aqui. Vai ser muito legal essa aula. E também, importante perceber que, além da gente entender esses mecanismos, eu vou te mostrar o que exatamente faz com que você seja travado. Quando você olha para a minha vida, as pessoas que me conhecem, sabem que eu vim de uma família muito pobre. Sabe que eu vim de uma história de vida difícil, uma história de vida que passa pela morte do meu pai muito cedo, de uma enfermidade que consumiu todo o dinheiro da família e aos 12, 13 anos de idade eu perco meu pai. Ao perder meu pai aos 13 anos de idade, dali para frente a vida passou a ser muito difícil. Minha mãe, que nunca trabalhou, foi trabalhar como faxineira para a gente poder sobreviver. Eu fui tirado da sala de aula de inglês, que era algo que eu sonhava, eu sabia que aquilo ia me fazer uma diferença muito grande. Fui tirado da sala de aula porque não tinha como pagar aquilo ali, e uma série de coisas veio acontecendo. Nós tínhamos um carro muito bom e foi vendido, compraram um carro inferior, enfim. Nós não perdemos a casa porque o apartamento já estava pago, já estava comprado. Daí começa a minha história. E aí eu vou, ao longo da vida, aprendendo os princípios, aprendendo coisas que me deram o conhecimento necessário para me posicionar. Mas foi ao atingir o meu ápice e eu poder trabalhar e conseguir dinheiro para poder fazer o meu mestrado, meu doutorado, depois de ter feito economia, meu mestrado e doutorado na área de liderança, ter me membrado como um dos 5 brasileiros membros do Instituto da Harvard, ter feito e defendido a minha tese de doutorado, que gerou um livro, eu pedi aqui o Caio para pegar para mim aqui um livro, que hoje eu quero te dar um presente hoje, o pessoal que ficar até o final vai saber como ganhar esse livro aqui, que está esgotado em todas as livrarias, então fica até o final que eu vou te dizer como é que você pode ganhar um desse aqui, assinado e autografado por mim. E aí, esse Djalma que vai estudar, ao defender a sua tese de doutorado, ele descobre que há uma maneira de você ter sucesso sem erro. E aí eu cheguei até aqui. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de sucesso e trabalho com pessoas de sucesso. E tenho ajudado muitas pessoas de sucesso. E hoje começa a sua história comigo, hoje começa
a estrada que Deus vai nos fazer caminhar junto, para que você seja o próximo a pisar no degrau do sucesso. Bom, para começar aqui, eu vou compartilhar com você a palestra que eu vou dar aqui hoje. Eu quero que você pegue caneta, pegue papel, prepare-se para anotar. Vamos numa jornada poderosa aqui juntos, chamado Destravando o Seu Sucesso. Muito bem. Eu tenho aqui um chat onde você pode conversar comigo aqui. Eu vou pedir para você que está aqui com a gente, em primeiro lugar, é o seguinte: nós estamos compartilhando isso aqui no canal do YouTube, tá certo? Isso está aberto lá no canal do YouTube, nós abrimos, como é uma aula gratuita, eu estou fazendo aqui para vocês, mas eu estou abrindo no canal do YouTube para que depois outras pessoas possam poder assistir. Mas aqueles que estão aqui conosco vai ter um presente mais tarde. Aqueles que estão aqui hoje, ao vivo, vão ganhar um presente no final aqui dessa live. Então fica aí até o final. Quero mandar um abraço aqui para o Caio, para a Luciene, para o Carlos Rosa, para Jame Saraiva, para Luciene Marques, Kelly Ribeiro, Kelly que é uma seguidora aqui, abençoada, sempre com a gente, para o Erialdo Farias, deixa eu ver mais aqui, a Luceli, deixa eu perguntar, vocês estão aqui, ó, onde vocês estão? Qual é o lugar onde vocês estão? Escreve aí para mim aí a sua cidade, tudo direitinho, para eu saber aqui quem são as pessoas que estão com a gente, tá certo? Como esse foi um grupo fechado, eu não divulguei isso para um monte de gente, então é só para o grupo que me segue, que tá sabendo que a gente está ao vivo aqui, tá? Por isso que tem pouca gente aqui na live, exatamente por isso. Eu quero dar sempre prioridade para aqueles que são meus seguidores. E vocês não vão precisar pagar nada para fazer perguntas para mim aqui, tá certo? Eu quero ouvir perguntas. Então, ao longo do negócio, eu quero perguntas aí, tá bom? Ricardo Bastos, também um grande abraço. Shalom, shalom para você também. A Lucélia está no Maranhão, eu tenho aqui gente de Salvador, Igaçu, eu tenho pessoas aqui, o Arialdo, Cabo Frio, a Kelly é de Igaraçu, Pernambuco, eu tenho aqui a Luceli de Hortolândia, deixa eu ver mais aqui, São João Batista, Santa Catarina, o Everton, olha aqui, ó, promoção do Dia dos Professores, é um presente, né, na verdade, Rolim de Moura, Rondônia, coisa linda, e muita gente chegando aqui, muito legal, muito bom. Jean aqui da Devec Guarulhos, isso aí. Pessoal, então, de vez em quando eu vou abrir o chat aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá certo? E aí eu vou dizendo, obrigado por ser dito aí da onde você é, agora vamos prestar aqui atenção nessa aula que é muito importante. Ah, outra coisa, eu quero pedir agora você, que entrou aqui, que está participando dessa aula aqui incrível, eu quero que você faça um favor, para que essa aula alcance outras pessoas, porque nós queremos abençoar outros. Você quer abençoar, eu quero abençoar. Eu vou pedir a você que não me segue para começar a me seguir já agora aí no Instagram. Você que quer ver outras pessoas serem abençoadas além de você, você vai deixar a sua curtida, porque a sua curtida faz com que a gente chegue mais longe. O Caio vai ficar, ele tá aqui comigo, ele vai ficar olhando aqui o pessoal, o número de curtidas, para ele me falando aqui, para eu ir sabendo se o pessoal tá curtindo ou não. Então, deixa a sua curtida, o seu like aí, para que a gente possa subir no canal, tá certo? Às vezes o pessoal entra para assistir a aula e não lembra disso. Isso é muito importante para que outros possam chegar lá. Muito bem. Destravar o sucesso. Mas a primeira pergunta que eu faço para você é, bom, o que é sucesso? Então, para mim, Djalma Pinto, sucesso é cumprir o propósito divino. Quer dizer, eu exercer aquilo que Deus me fez. Ele tem um plano para mim. Se eu executar esse plano, eu vou ser bem sucedido. Agora, para mim, ser bem sucedido, ter sucesso, é cumprir esse propósito de forma plena, não só parte dele. Então, eu quero que o propósito de Deus é me enviar às nações. Tá bom, ele me enviou às nações, não teve impacto nenhum. O que adiantou eu ir para as nações? O propósito de Deus é ganhar muitas almas. Não, o que adianta eu ganhar muitas almas se essas pessoas não ficarem em Cristo? Então, eu quero que seja cumprido de forma plena. Para isso, eu tenho que ser eficiente. Eficiente. Então, eu vou pedir a você algumas frases, eu vou falar, algumas palavras são chaves, eu vou pedir você para escrever no chat essas palavras. Então, a primeira palavra que eu quero que você escreva é eficiência. É possível você escrever aí? Escreve aí para mim no chat. Se você tiver como escrever, escreva eficiência. Eu quero todo mundo escrevendo eficiência aí. Então vamos lá. Agora,
para não ficar só nas minhas palavras, eu vou aqui pegar algumas frases, até de pessoas que eu não concordo, ok? Para a gente não fechar só numa questão religiosa. Então, eu vou abrir aqui para cientistas, para filósofos, para pessoas que digam aqui para a gente o que é sucesso. A gente não quer sucesso? Então, vamos lá para a gente ver algumas palavras aqui. Mas primeiro deixa eu ver aqui uma coisa aqui importante. Todo mundo está me ouvindo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui eu consigo ir vendo, né? Isso, não. Ah. Tem que mudar. É que tava travado lá Tá. no outro. Ok, mas agora vai? Vai. Vê aí se está passando. Bom, sucesso para mim é cumprir um propósito divino de forma plena. Bom, ok. O que Aristóteles fala sobre sucesso? Aristóteles fala da eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade. Então, ele acreditava que a pessoa só pode ter sucesso, olha que interessante isso, aqui é 300 anos antes de Cristo, 350 em média antes de Cristo, ok? Antes de Jesus vir. Aí vem Jesus lá na frente e diz assim, eu vim para que você tenha vida abundante, ou seja, vida feliz. Então Jesus fala, e Jesus para a gente é Deus, então ele fala que a felicidade é a razão dele vir. E Jesus veio para nos fazer vencer, para nos fazer ir para o céu, não errar o alvo e trazer a gente para uma vida feliz. Então, ele está dizendo, Jesus, como esse é o propósito dele, que vida feliz é a razão de me levar para o céu, é a razão de fazer com que eu cumpra o meu papel aqui na terra, ok? Olha que loucura. Eu tenho certeza que Deus estava aqui iluminando Aristóteles para que ele começasse a dizer isso, porque felicidade é um tema de Jesus. E ele fala sobre felicidade sendo algo que acontece quando o estado de realização plena é o estado que a pessoa vive. E isso acontece de acordo com as virtudes. Então o que ele está dizendo? Deus colocou capacitações na vida dessa pessoa. Se ela executar as capacidades plenas dela, ele vai atingir esse sucesso. Tá certo? Olha aqui uma frase dele. A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o objetivo final da existência humana. Ou seja, a felicidade é o que faz as coisas acontecer. Muito bem. Peguei um outro cara que também eu não tenho nada com ele, a maioria de nós aqui não temos nada com ele, tá certo? Mas vamos ver o pensamento dele sobre sucesso. Para Confúcio, o sucesso é intimamente ligado à moralidade, à virtude e à harmonia social. Então ele está falando, o que é a moralidade e a virtude? É o cara ter valores. Então ele está dizendo que sucesso é resultado de um valor que é aplicado à sociedade. Olha a frase dele lá embaixo. Aquele que governa a si próprio é mais poderoso que todos. Então ele está dizendo que o sucesso depende de um poder da pessoa governar a si mesmo. Tá certo? Ter o controle. Jesus vai falar algo parecido, mas de outra forma, dizendo que aquele que tem domínio próprio, e esse domínio a gente sabe que é um fruto do Espírito, então depende de ter o Espírito Santo nele, que vai produzir através do Espírito Santo esse domínio próprio, esse domínio de governo que vai abrir as portas para ele em todas as áreas, principalmente na área social, que é da onde vem a vitória. Napoleão Hill, que aí sim é um cristão, a gente tem muita coisa em comum e tal, ele é um grande escritor, olha o que ele diz aqui, um dos principais escritores, né, modernos. Ele define o sucesso como a realização progressiva de objetivos pré-determinados. Então, sucesso é quando eu realizo coisas. Tem a ver com realização de objetivos. E na sua obra, pense em enriqueça, né, e cresça enriquecendo. Ele sugere que o sucesso depende da clareza do propósito, determinação, autoconfiança e perseverança. A maioria dessas coisas aqui só o Espírito dá. Só o Espírito é capaz de dar pra gente. Vai ligando os pensamentos. Felicidade, governo próprio, domínio próprio, clareza de propósito, o Espírito é quem dá, determinação, confiança e perseverança, coisas do Espírito. Vai pegando aí. Ele tem uma frase conhecida que é: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, então ele pode alcançar. Isso é bíblico também, né? E ele, como cristão, certamente pegou de lá.
Vamos pegar agora Viktor Frankl. Muitas pessoas conhecem Viktor Frankl porque ele é um judeu que passou pelo Holocausto, sobrevivente do Holocausto, e ele descobre que se você aprender a lidar com o sofrimento, isso tem muito a ver com uma vida vitoriosa. O que é que ele vai dizer? Esse psiquiatra, médico, ele define o sucesso como encontrar o sentido da vida. Sentido da vida, inteligência espiritual. Mesmo diante do sofrimento e das adversidades. Então, se você enfrenta uma adversidade ou sofrimento, quando você tem sentido para a sua vida, você consegue superar todas essas coisas. Olha uma frase dele. O sucesso como a felicidade não pode ser perseguido, ele deve ocorrer. Entendeu? Sucesso e felicidade não é para você correr atrás. Ele deve acontecer e apenas o faz como efeito colateral da dedicação de uma pessoa a uma causa maior que ela própria. Então ele está dizendo, há uma coisa que tem que te guiar, tão poderosa, tão grande, que ao guiar esse negócio, todas as coisas começam a dar certo, para que o sucesso e a felicidade aconteçam. Olha uma frase de Jesus em Mateus 6,33, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, uma causa maior. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, se você abraçar a causa certa, que é a causa do reino, que eu vou botar em você o propósito para seguir. Mas ele também diz uma coisa que fica de fora da frase aqui do Viktor, que Jesus disse, e a sua justiça. Então não é só o reino, não é só estar no reino, mas o reino tem princípios, que hoje aqui a gente vai entender alguns para poder levar você ao caminho desse sucesso, ok? Então vamos lá. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem muito a ver com o que Viktor falou. Vamos para Einstein, que também acreditava em Deus. Contribuição ao bem comum. Então sucesso para ele é quando a gente cumpre um papel. O que é propósito? Propósito não é uma coisa para você, é uma coisa que Deus cria para beneficiar os outros. Por exemplo, médico, é porque existe paciente precisando. Professor, porque existe alguém para aprender. Pastor, porque tem alguém para ser cuidado. E aí vai. Deu para entender que o teu propósito nunca é para você? O propósito sempre é pro outro. Einstein vai dizer que sucesso não estava em conquistas materiais. Não é você enriquecer. O enriquecimento vem como consequência. Mas escute, não é ter bens materiais. Mas é você poder contribuir para a humanidade. Quando você faz isso, o benefício financeiro, ele vem. Então ele viu o sucesso em termos de serviço à sociedade e a busca do conhecimento por um propósito mais elevado. Então estuda, aprende e contribui. Quando você fizer isso, as portas vão se abrir. Não tente ser uma pessoa de sucesso, disse Einstein, mas sim uma pessoa de valor. Isso é espiritualidade. Vai pegando, eu estou pegando os maiores pensadores da história, tá? Não é qualquer um, não. Bom, agora eu quero te levar para a Bíblia, para uma situação onde um homem cheio de talento, cheio de capacidade, um homem incrível, criado por Deus para vencer, como você, como eu, mas que estava travado, mas que estava bloqueado, mas que a sua mente, suas crenças, sua vida estava completamente dilacerada. E você que veio até essa live, que está aqui, talvez esteja vivendo isso. Eu quero que você se conecte comigo nisso aqui. Vamos à história de Gideão para a gente poder ver se algo assim pode estar conectado. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abigirita. E Gideão, seu filho, malhava trigo no lagar para salvar os medianitas. Olha, ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele estava malhando o trigo no lugar que era para pisar em uvas. Quantas pessoas que estão aqui nessa live hoje podem estar vivendo ou sobrevivendo num lugar onde Deus não te chamou? Trabalhando num lugar que não deveria trabalhar. Você é honesto, você é sincero, você é valente, você é uma mulher incrível, você é um cara incrível, mas parece que o que você executa não rende. Parece que aquilo que você possui não avança. Muitas pessoas que eu conheço, às vezes até têm muito sucesso em termos profissionais. Cresceram profissionalmente, mas parece que a felicidade não veio. E sucesso só é completo com a felicidade. Então estar bem posicionado, empregado,
Ganhando bem não é qualificação para o sucesso. Mas a gente vai chegar lá. Gideão, um líder da tribo, mas que está aqui fazendo o que não devia. Fazendo o que devia no lugar que não devia. E aí a Bíblia diz assim que o anjo apareceu para ele e disse: você é um varão valoroso, o Senhor é contigo. Então a primeira conexão é o seguinte: Deus está olhando você. É o que eu quero dizer para você que está aqui nessa live. Deus está olhando você, Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele conhece a tua história inteira, por isso Ele enviou um anjo, um enviado. Quem sabe eu não seja um enviado para a sua vida para abrir essa porta para você. Mas eu quero que você me acompanhe para você saber se isso é verdade ou não. E se for, você vai tomar a decisão certa. Gideão respondeu: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Percebe que Deus vem a ele através de um anjo, mas ele está tão travado, sua tristeza é tão grande que ele só sabe murmurar, ele só sabe reclamar. Ele bota a culpa em Deus, dizendo que Deus abandonou o seu povo. Ele diz que Deus só agia no passado, então os olhos dele estão lá no passado, e aí você começa a ver um monte de coisa errada aqui. Olhos no passado, questionamentos a um Deus amoroso e poderoso, culpa a Deus pelos problemas da nação, quando na verdade a gente já leu a história, quem conhece a história sabe que o problema era Israel. E ele é fatalista, ele diz assim: o Senhor já nos entregou na mão dos inimigos. Então ele é fatalista, ele diz: não tem solução pra gente. Ok? Quantas pessoas estão aqui na minha live? Eu queria que você pudesse escrever aí no chat agora. Quem aqui está na live e conhece alguém, quem sabe até a si mesmo, que está travado nesse instante e que é fatalista? O que é fatalista? Eu já não acredito mais que algo possa acontecer. Você pode ser sincero e dizer: pastor, eu conheço gente assim. Eu conheço, não precisa dizer quem é não. É só dizer: eu conheço gente assim. Eu conheço gente fatalista. Trabalha comigo pessoas assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Se você quiser dizer, diga, mas se você não quiser dizer, apenas diga: sim, eu conheço. E eu quero ver aqui quantas pessoas vão dizer isso aí no chat. O Caio está aqui acompanhando para mim enquanto eu estou aqui no slide. Bom, Gideão respondeu tudo isso, mostrando uma indignação, uma coisa, né, que leva a gente a perceber a tristeza do coração dele. Quantos estão aqui estão tristes? Aqui eu consigo ver, sim. Olha, o áudio tá baixo. Aí tem que aumentar esse áudio meu? Tá legal? Ok. Então talvez tenha que aumentar o seu aí, tá bom, pessoal? Olha aqui que coisa legal. Olha aqui, tá vendo? Verdade, 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 verdade. Eu sim, sim, sim. Várias pessoas aqui dizendo. Ok, vamos lá. Então o Senhor olhou para ele e disse, quando o Senhor viu a tristeza dele, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. O que Deus está dizendo aqui? Ei, meu filho, você tem uma força poderosa que eu botei dentro de você. E se você aprender a usar essa força, e é aqui que a gente tem que se apegar, Deus disse que está em nós fazer isso. Está em nós a vitória, está em nós a virada, está em nós a chave. Ele já nos deu a chave. Algumas coisas eu preciso compreender o princípio. Eu tenho que entender as ferramentas para fazer isso. Eu tenho que saber como é que funciona. Mas o mais incrível é, a força está em nós. Ele já colocou essa força em nós. Então, olha só. Eu já te enviei. Ele falou assim: porventura eu já não te enviei? Eu já não disse que você é quem vai agir? Olha que interessante. Até agora no texto, não disse que Deus enviou Gideão para lugar nenhum. Mas quando Deus diz assim: porventura não te enviei eu, ele está dizendo o seguinte: na história de Gideão, certamente Deus já tinha falado com ele. Você que está aqui me ouvindo, Deus já falou com você que você vai vencer na vida? Se Deus já falou contigo, escreva um sim para mim aí no chat, que eu estou aqui com o chat aqui para olhar. Deus já falou com você? Deus já te alertou que você é um enviado dele? Deus já se conectou contigo para dizer: meu filho, eu vou te usar. Eu vou abrir portas, você vai ser grande. Você vai ser poderoso na terra. Portas vão se abrir diante de você. Deus já falou isso com você? Pois ele agora está reafirmando, como falou para Gideão: vai na tua força.
Mas Gideão disse, Senhor, com o que eu livraria Israel? Eu sou o menor da minha família é a menor na casa de Manassés, eu sou pobre. Ele olha para si de forma aviltada, diminuída, arrasada. E qual é a resposta que Deus dá a ele, depois que ele fala isso? O Senhor, no versículo 16, diz, porquanto eu hei de ser contigo, Gideão. Eu vou ser contigo. Você vai na tua força e eu vou junto com você. Você aprende minhas ferramentas e eu vou guiar a sua mão para agir com essa ferramenta. E nós vamos vencer todas as adversidades como se elas fossem uma só. Escute bem o que eu vou dizer para você. Ao final dessa live, eu vou te apresentar as ferramentas para você vencer. Se você pegar essas ferramentas e aplicar, Deus vai ser contigo e você vai vencer. Ok? Vamos avançando. Eu quero te mostrar uma pesquisa feita por uma doutora chamada Vanessa Fiorese, lá na USP. Ela fez uma pesquisa com várias pessoas e descobriu o seguinte, que existem coisas que na infância da gente aconteceram, levando a gente a ter doenças e enfermidades emocionais que vão nos acompanhar ao longo da vida e que são bloqueadoras, eu vou mostrar para você, são bloqueadoras de sucesso. Ela falou que muitas pessoas passam por percepção de menos-valia. Gideão percebeu que ele não valia mais do que outras pessoas. Ele olhou para si diminuído. Muitas pessoas sofreram estupro físico ou moral. Israel estava sofrendo por isso. E Gideão estava ali no meio. Certamente, ou alguém abusou dele, ou abusou da família, ou até em termos morais, porque às vezes não é estupro físico, um toque. Às vezes é um estupro moral. É você ser tratado como um ninguém. Isso é um estupro moral. Também ela viu que crianças, quando passam por desastres naturais, e isso aconteceu com Israel, coisas terríveis aconteceram ali de guerra, e também violência que eles observaram que aconteceram com eles. Então eu vou voltar aqui. Primeiro, percepção de menos-valia e estupro, e isso causou na população adulta. Então isso aqui foi uma pesquisa de adulto, percebendo que quando na infância eles tiveram percepção de menos-valia e estupro, o que aconteceu com eles? Ansiedade generalizada. Isso aqui trava a pessoa. Ela fica ansiosa por tudo. Você conhece pessoas assim? Ansiosa por tudo. Pessoas que se sentem assim, desprezadas, têm medo de tudo que vem pela frente. Tá sempre em hipervigilância, meu Deus, alguma coisa errada vai acontecer, eu tenho certeza. Alguém vai me mandar embora, alguém vai isso vai acontecer comigo, isso não vai... Adultos que passam por isso, que vivem assim, cheios de ansiedade e medo, alguns chegam até a um medo tão forte, que isso vira síndrome do pânico, e isso teve causa na infância. Mas também pessoas que nesse momento possam estar com transtorno de estresse pós-traumático. Coisas poderosas que aconteceram que travou a pessoa de qualquer reação. Aqui entra falta de fé. Ela não acredita em nada. Ela não acredita em pessoas. Ela não acredita no que pode vir a acontecer de bom. Ela está sempre ligada nas coisas negativas. Você conhece gente assim? Essas pessoas passaram por desastres ou presenciaram violência. Viram coisas muito difíceis acontecer na vida. Bom, agora, o que vai te assustar é saber que de 100% das pessoas que foram testadas, de adultos que foram testados, 75% passou por uma dessas coisas aqui. Menos-valia, estupro, desastres e violência. 75%. Significa que a cada 10 pessoas que estão aqui nessa live, entre 7 a 8 pessoas passaram por isso. É muita coisa, gente. E hipervigilância e ansiedade. Pessoas roendo unha, pessoas assustadas. Bom, o que isso traz para essa pessoa? O que estava acontecendo neurologicamente em Gideão? Traumas mudam a estrutura neural, mudam o cérebro de uma pessoa. Se você passou por uma coisa dessa, certamente a maioria que passaram, você teve uma mudança estrutural no teu cérebro. Então não é qualquer mudancinha, não é qualquer coisa. Estou falando de algo sério e grave que está acontecendo no seu cérebro.
Por isso você tem dificuldade de crescer, por isso você tem dificuldade de operar determinadas coisas na sua vida. Isso agiu num lugar chamado córtex insular. O córtex insular é a área da identidade. Isso é chamado de material me, é onde fica o seu eu. O córtex, quando você examina, ele está inferior a de pessoas normais. Bom, vamos seguir aqui. Além disso, observou-se padrões de inconstância e sinais de fragilidade e instabilidade. Ou seja, pessoas que passaram por uma dessas coisas que a gente viu aqui, 68% ficaram inconstantes. Sabe, pessoa, um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá feliz, um dia tá triste, um dia você acha importante, um dia você acha um zero à esquerda. Um dia ele tá acreditando em tudo, um dia ele não tá acreditando em nada. E vai jogando tudo para frente, vai procrastinando tudo. Não, parece nunca encontrar saída e nunca encontrar felicidade. Não é isso? Então, isso foi demonstrado numa pesquisa de padrão de inconstância para pessoas que passaram por essas coisas. E uma terceira coisa que é muito importante, chama metilação genética. É um tipo de desarme do sistema emocional, mas isso acontece dentro do seu gene, da sua genética, do seu DNA. Isso reduz receptores glucocorticais, que faz com que a pessoa não consiga vamos dizer assim, se reorganizar quando um estresse acontece. Então acontece um estresse, uma coisa muito violenta, e aquilo que era para a pessoa se recuperar em 5 minutos, cortisol sair da corrente sanguínea dela em 5 minutos, essa pessoa fica estressada o mês inteiro. Basta ter um problema. E ela carrega esse estresse a semana inteira, 15 dias ou um mês. Imagina o que acontece aqui. O cortisol na corrente sanguínea, ele inflama. O cortisol na corrente sanguínea te engorda. O cortisol na corrente sanguínea traz uma série de problemas, inclusive para o seu sono, e aí afeta a sua emoção. E tudo vira um ciclo de destruição. Então você tem que ter as ferramentas certas para reverter isso tudo aqui que eu estou falando. Que chegou a afetar o DNA. Chegou a afetar o biológico do ser. E isso pode ser levado até para as próximas gerações. Para os seus filhos, inclusive você que é jovem e não tem filho. Preste atenção. Quais são os prejuízos que acontecem? Isso aqui a gente vai ver na vida de Gideão. E pode estar acontecendo na sua hoje. Primeira coisa é a perda da percepção espiritual. Pessoas que estão vivendo esse tipo de drama. Perde espiritualidade. Gideão nem percebeu que tinha um anjo falando com ele. Ele fica cego espiritualmente. E toda cegueira espiritual te leva para uma posição longe de Deus e uma posição de desgoverno da vida, porque Deus não consegue te guiar para os lugares certos, as decisões melhores, sábias não vão estar na sua vida, e aí um desastre consequente vai acontecendo assim, um atrás do outro. Mas vamos mais aqui. Quando você está passando o que Gideão passou, a sua mente fica voltada para o passado só. Você não consegue olhar para o futuro. A gente chama de presentismo psicológico. E aí o problema é o seguinte, é que toda a projeção que você faz para o futuro, tipo assim, será que teu futuro vai ser bom? Você olha para trás, só viu coisa ruim? Como é que você vai projetar o futuro? Só de coisa ruim. Gideão estava assim, com a imagem distorcida. E por isso, foco no passado. Quantas pessoas você conhece hoje que estão com foco no passado? Hein? Foco no passado. Ok? Vamos lá. Vem para mim aqui. Outra coisa que acontece com a identidade distorcida é que você vai ter sentimento de abandono, rejeição. Eu não sei se você sabe, mas a solidão é mais mortal que tabagismo, poluição, obesidade e alcoolismo. É isso mesmo. Pesquisa na Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, avaliaram o estilo de vida de 3 milhões de pessoas. Eu falei 3 milhões. Com menos de 65 anos. E identificaram que a solidão aumentou em 32% o risco de morrer prematuramente. Isso é maior do que cigarro, álcool ou obesidade. Então,
Pessoas que estão passando pelo que Gideão passou e o que você está passando hoje, talvez, tenha a sua vida, a sua mente é levada a se distanciar de pessoas. Você não quer andar com gente, você não tem amigo, você está distante de pessoas. E relacionamento abre portas. Se você quiser crescer, você tem que melhorar seus relacionamentos. Como melhorar relacionamentos, você não consegue lidar com ninguém. Que mais? Identidade distorcida, fatalismo. Tudo que você analisa, tudo que você vê é desgraça. E dizendo o seguinte, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou superar, isso não vai dar certo, eu não vou aprender, eu não consigo aprender. Fatalista. Quando Deus nos chamou para viver pela fé. Dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se eu espero. E a prova daquilo que eu não se vê. Que pela fé, homens conquistaram coisas grandes. Então, eu não posso ser fatalista. Eu tenho que acreditar no futuro. Mas pessoas com problemas assim acabam vivendo o fatalismo. Porque nós somos a essência das nossas convicções. Por isso, nossas atitudes são resultado das ideias que nós internalizamos. Isso é uma frase minha, que eu sempre repito para vocês nas minhas lives. Como é que Gideão se olhava? Menor da casa de meu pai, minha família é menor em Manassés, eu não sou ninguém, eu não sou nada. A identidade distorcida dele trouxe ele para uma sensação de ser pequeno demais. Quando Deus te fez grande, te fez um príncipe, te fez gigante, te fez uma princesa, te fez gigante, mas o teu olhar está deturpado. Crenças foram instaladas nessa pessoa para que ela seja assim, para que ela esteja sabotada. Família só dá dor de cabeça, olha o pensamento das pessoas. Eu não consigo, eu não tenho sorte, eu não posso. Escreve aí para mim, que eu quero ver aqui no chat, algum tipo de crença que você já teve acerca de você mesmo, que você sabe que é negativo. Fala para mim, seja sincero. Diga aí para mim honestamente. Me fala aí um tipo de crença que você tem, que ela é negativa, te põe para baixo, não te deixa vencer, te desanima. E já é tarde demais. Ai meu Deus, só faço M e não é de Marçal. E se fosse também seria bem ruim. Eu não sei ser assim. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu passei da idade para isso. Quantas pessoas têm crenças limitantes assim? Escreve aí para mim que eu quero saber uma das suas crenças. Vamos lá, eu quero ver aqui uma de suas crenças aqui na minha live. Esse pensamento distorcido, essa identidade distorcida por tantas coisas que você passou na vida, leva você ao egocentrismo. Ou seja, você só olha para você. Gideão chegou a dizer para Deus assim, Senhor, como é que o Senhor vai livrar Israel se eu sou pequeno? O que ele estava achando? Ele estava achando que Deus ia livrar Israel só com ele? Ele estava se achando grande demais. Ele se sentia pequeno para os outros, mas para si mesmo ele era grande. Egocentrismo, como se o mundo dependesse dele. Deus falou, não, é que eu vou entrar no negócio. Eu e você venceremos. Então, Gideão, não é você, sou eu. Mas olha o egocentrismo dele. Olha o egocentrismo dele. Olha só para si mesmo. Né? Necessidade de validação. Gideão precisava de validação, ele necessitava de ser validado. Eu sou o menor, diga que eu sou grande, Deus. Ele está dizendo para Deus isso. Minha família é a menorzinha, diz que o Senhor ama a minha família. Necessidade de validação. Quem sabe você não vence porque anda atrás de pessoas para te validarem. Tomara que fulano goste de mim, tomara que fulano me indique, tomara que ciclano... Ei, seja competente. Para sua própria competência abrir as portas, não precisa de validação de outras pessoas. O CEO, uma das maiores organizações de treinamento de coach do mundo, que é o Dr. Cesar Chamini, um cara formado lá na Harvard, ele é autor do livro Inteligência Positiva e ele identificou vozes de sabotagem. Quais vozes são essas? Vitimismo racional, ansioso, esquivo. Pessoas que são viciadas em trabalho. Pessoas controladoras, perfeccionistas, hiperativas e prestativas. Tudo isso aqui são sabotagem.
se você se vitimiza, se você racionaliza demais, se você é ansioso demais, se você foge dos problemas, se você critica muito todo mundo e a si mesmo, tudo isso aqui são sabotagens. Existem testes para você descobrir isso aqui. Mas vamos avançando, eu quero só que você vá vendo tudo que trava uma pessoa e se por um acaso você está vivendo isso. Porque se você estiver vivendo qualquer uma dessas coisas que eu estou falando, está na hora de você fazer algo por isso. Está na hora de você mudar isso. Ausência de estratégias. Uma identidade reducida leva a pessoa a não ter estratégia. Se eu perguntasse, e aí, o que você está fazendo? Puxa, você ia dizer para mim, estou orando. Alguns vão dizer assim, não, eu estou estudando. Não tem estratégia. Ela fala que uma ou outra coisa que ela está fazendo, mas não há uma estratégia clara de sucesso. Um dos filósofos aqui que eu coloquei, colocou claramente isso. Que sucesso tem a ver com você ter uma clarificação da sua estratégia. Estratégias claras. Em resumo, tire aí um print dessa tela aí, por favor. Bota o teu celular aí, printa. Tira uma foto de você com essa tela aqui, porque aqui tem um resumo do que acontece com uma pessoa que passou por traumas, que está sendo sabotada. E se ela tiver com uma dessas características aqui de identidade distorcida, pode ter certeza, essa pessoa não vence. E essa pessoa pode ser você. Perda da percepção espiritual, foco no passado, sentimento de abandono, fatalismo, pequenez, egocentrismo, necessidade de validação e ausência de estratégia. Bom, uma pesquisa no The Journal of Neuroscience and Behavioral Psychology em 2022 mostrou pra gente que bloqueios para o sucesso podem ser definidos como barreiras internas. Tudo que eu mostrei aqui são barreiras internas, emocionais, comportamentais. E isso limita a capacidade do indivíduo de alcançar seus objetivos. Ok? Porque sucesso é cumprir objetivos, propósito. Bom, quais são os principais bloqueios? A gente viu aqui uma série de coisas que podem acarretar no bloqueio. Agora, qual é o bloqueio? Autoimagem negativa, pensa no Gideão, pensa em você. Como você se vê. Medo de fracassar. Pessoas que estão aqui com medo de fracassar, com medo de não dar certo, com medo de que a coisa não funcione. Tá certo? Esse tipo de coisa, tô vendo aqui o chat, tem gente comentando aqui coisas e tal, eu tô aqui vendo o que vocês estão lendo, eu participo com vocês disso aí. Gosto que você comente mesmo aqui, tá certo? Inclusive, já eu vou botar aqui aberto para perguntas, mas vamos lá. Autoimagem negativa, medo de fracasso, procrastinação, ansiedade e dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Ela sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Olha que coisa impressionante isso aqui. Vamos lá. Essa pesquisa mostrou que neurocientificamente, ou seja, a nível neural, esses fatores estão associados a um padrão de atividade cerebral que afeta principalmente uma coisa chamada córtex pré-frontal. Por que é importante? Vou te mostrar aqui. O córtex pré-frontal, ele é essa área aqui. Você vai conseguir ver aqui, ó. Aonde tem aqui Brodmann 9 e Brodmann 10. Ela é responsável pelo planejamento, controle inibitório, ou seja, se eu estiver fazendo errado, o meu cérebro paralisa o que está errado para fazer o certo. E a regulação emocional, ou seja, ele me dá autocontrole para que eu possa cumprir aquilo que tem que ser cumprido, ok? Então preste muito atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. O que tem no córtex pré-frontal que precisa ser muito bem observado? Se isso afeta o meu córtex pré-frontal, eu preciso saber o que tem lá. O que tem no córtex pré-frontal? Sonhos, confiança, fé, gratidão, compaixão, perdão, oração, meditação. Quem é afetado por coisas do tipo que nós falamos aqui, realmente não está conseguindo vencer. Porque os seus sonhos foram afetados, sua confiança foi afetada, sua fé foi afetada, sua gratidão foi afetada, sua compaixão foi afetada,
seu perdão foi afetado, sua oração foi afetada e você não consegue meditar na Bíblia. Eu conheço pessoas que não conseguem ler nem o livro, nem a Bíblia. Como pode virar chaves na sua vida? A leitura, o conhecimento está travado. O que isso causa? Uma redução da ínsula, que é a atividade paralela do córtex pré-frontal. E isso é sua própria identidade. Ei, o que fazer então? Existem 4 coisas que precisam ser feitas, ok? E aí, eu vou entrar aqui já na resposta para você do que fazer, ok? Já vou te dizer aqui exatamente o que tem que ser feito. Agora deixa eu abrir, antes de mais nada, para perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer, agora aqui, essa é a hora. De tudo que você ouviu aqui, das coisas que aconteceram, eu queria que você perguntasse. Pergunte aí, o que você gostaria de saber de mim para eu poder te ajudar com isso aqui, tá certo? Qual é a sua pergunta? O que você gostaria de saber? Diga aí para mim. Eu tô vendo aqui o chat. E eu vou abrir para pergunta. Vamos lá. Põe uma pergunta aí. Isso é muito importante, eu tirar dúvidas agora, porque agora a gente vai avançar para a solução disso tudo. Mas quem sabe você pode ter alguma pergunta até aqui de tudo que eu falei, ok? Vai lá. Até aqui, responde aí para mim. As coisas estão se conectando para você? Se você acha que sim, acredita que sim, diga aí sim, só para eu saber que você está aqui, que você está ligado nisso. Escreva aí embaixo sim. E se você tem uma pergunta, escreva essa pergunta. Como desbloquear uma pessoa ansiosa e depressão? Então já é a próxima parte que eu já vou falar, então fica aí, James, que a gente já vai falar sobre isso aí. Como desbloquear isso? Como ajudar pessoa ansiosa em depressão? A mesma pergunta, a resposta vem em seguida. Como lidar quando sua própria família, que não vai dar certo coisas que você faz? Ou seja, pessoas que estão com você e não acreditam em você, é isso que você está falando. Como lidar com isso? Bom, quando você tem pessoas que estão do seu lado e não acreditam em você, você não tem que lidar com ela. Essa é a questão. O problema é que as pessoas querem lidar com isso. Você não tem que lidar com isso. Você simplesmente tem que ignorar e seguir adiante. Continua amando essa pessoa. Continua tratando ela bem. Mas diga para ela, eu entendo que você tem dificuldade de acreditar. Mas eu vou seguindo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe por que as pessoas, ao invés de seguir na estratégia, elas param pela crítica de outros? Porque elas não têm estratégia. Entendeu isso? Então, me segue aqui até o final, que a gente vai começar a falar aqui das respostas. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Sou pastor, mas fico meio travado, porque tenho dificuldade de memorizar as coisas. Olha, Carlos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém tem dificuldade de memorizar. Sou um neurocientista, além de pastor, e vou dizer isso para você. A memória é uma coisa que depende de alguns fatores. Primeiro, é você saber como é que a memória acontece. Eu tenho um curso que eu explico isso. Eu vou falar disso mais tarde. Se você souber como é que a memória acontece, você vai saber fazer memória. Você vai saber guardar as coisas na cabeça. Depende de você dormir bem. Depende de você repetir as coisas, porque estudar tem que ter a ver com atenção e repetição. Então, dou atenção, repito, e o meu cérebro está descansado, eu vou guardar. Porque todo cérebro tem a mesma capacidade. Nenhum cérebro guarda mais do que o outro. Não, ele só é treinado para fazer isso. Então você precisa aprender um pouco isso. Eu tenho um curso específico para isso, mas isso a gente vai falar mais adiante para você poder trabalhar isso. Joia, obrigado aí de qualquer forma, Carlos. Muito bom. Você tem que seguir em frente.
Acreditar. A Luciane veio te perguntar, ela está respondendo pro pessoal aqui, né? Isso é bênção demais. Vamos lá. James, como desbloquear pessoas com sentimento negativo? Bom, o James só está perguntando coisa que eu vou responder na sequência aqui. Então, bom, já que você não tem pergunta sobre o passado, eu vou dar sequência, né, no que eu ensinar aqui. Fala, cara. Miquel botou ali, se livrar das crenças limitantes. O que tem? Cadê? Tem em cima da você. Como se livrar das crenças limitantes? Pois é o que eu vou falar na sequência. Então vamos lá. Todas as respostas aqui das perguntas que ficaram eu não respondi, é porque a pergunta vai ser respondida agora. E é o bom que eu vou lembrar. Tudo que vocês perguntaram aqui, que eu disse que ia falar depois, eu vou lembrar aqui para poder fazer isso, tá? Hitler dizendo, tenho dificuldade de lidar com críticas quando estou entregando meu máximo. Muito bem. Ok. Rosângela Barbosa, sou pastora e tenho dificuldade de trazer responsabilidade para minha equipe de 12. De trazer, né, de entregar responsabilidade. Isso tem a ver com liderança, né? Isso tem a ver com a sua forma de liderança. Vamos tratar disso aqui adiante. Beleza, Rosângela? Legal. Bom, vamos avançar aqui. O que fazer? Bom, primeira coisa, resgate da identidade. Você precisa resgatar quem você é. Existem ferramentas especiais para isso. Para você descobrir quem você é. Então, o que Deus fez foi, chegou para Gideão e disse, vem cá, Gideão, você é um valente, você é um guerreiro, você é especial. Ele trabalha a identidade de Gideão, ele vai destacar isso em Gideão. Então, o resgate da identidade é a coisa prioritária. Existem mecanismos para você fazer isso. Guarde isso, então. Primeira coisa, lembrar quem você é. Lembra Jonas, quando fugiu de Deus? Por que ele fugiu de Deus? Porque ele não estava aceitando o chamado de Deus para a vida dele. Vai lá pregar em Nínive. Eu não quero pregar em Nínive. Ele era um profeta. Ele estava fugindo de ser o profeta que Deus chamou ele para ser. O que aconteceu? Ele saiu correndo e entrou num barco. Quando ele vai para o porão, com comportamento depressivo, Deus vai lá e diz assim, eu vou te tirar daí desse porão. E como é que Deus faz para tirar ele do porão? Deus manda pessoas para perguntar, o que você está fazendo aí? Quem é você? E aí quando ele responde, quem é ele? Ele sai do porão. Eu sou servo do Deus vivo, do que criou os céus, a terra, sou adorador, sou isso, sou aquilo. Quando ele começa a resgatar quem ele é, algo levanta ele e diz, bom, agora eu já posso sair daqui. Então, resgate da identidade é super importante. Outra coisa, voltar a se relacionar. Buscar, e aí, quando você tem estratégias, você vai buscar o relacionamento certo. Você tem que saber selecionar quem anda contigo. Gente chata, gente que só critica, gente que te põe para baixo, gente que não acredita nos seus sonhos, gente que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, e você tá com elas ali só sendo impregnado. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoa ruim, você vai ser ruim. Se você convive com pessoas inteligentes e boas, você vai crescer inevitavelmente, porque você vai ser incentivado a isso. Nós crescemos por inspiração, modelagem e motivação. Se as pessoas que estão ao teu redor te motivarem, te influenciarem, te dando ânimo, e você ter quem copiar, olhando para onde está indo, você ter mentores, você ter pessoas que te digam o caminho é esse, o caminho é aquele, você certamente vai crescer e desenvolver. Relacionamentos, então, para isso, é tudo. Outra coisa importantíssima, ok? Estratégia. Estratégia. Você precisa ter uma estratégia na mão. Qual é a tua estratégia hoje? Você está indo para onde? Você está fazendo o quê? Você conhece suas competências? Você sabe em que você é bom? Você sabe qual é a sua personalidade? Você sabe por que você desanima e por que você se anima?
Se você soubesse tudo isso aqui, você agiria estrategicamente para que você pudesse estar para cima e não para baixo. Você sabe lidar com pessoas? Isso faz parte da estratégia. Você reconhece qual é a personalidade do outro e age conforme a personalidade, você trata todo mundo igual e acha que todo mundo tem que ser igual. Você sabe o que vai fazer pelos próximos 3 meses? Você sabe o que você vai fazer pelos próximos 6? Aonde você vai chegar daqui a 1 ano? Quem você será daqui a 2 anos? Isso tudo é a construção de uma identidade. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer nessa semana? Se você não tem nada disso escrito, não é na cabeça, é escrito, você não chega a lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, meu amigo, já chegou. Você já viu aquele filme Alice no País das Maravilhas? Tem uma frase lá, bonitinha demais, que diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uau! Tá perdido. Bom, e por último, você tem que ter ferramentas. Ferramentas se compra, querido. Se compra. Quantos cursos eu já comprei? Quantos livros eu já adquiri? Quantas coisas eu já comprei para que eu possa usar na minha vida, na vida de outros? Eu sou um líder, eu preciso ter ferramentas para cuidar de pessoas. Eu sou uma pessoa que tenho disponibilidade para Deus, eu quero ter disponibilidade para Deus me usar, então eu preciso necessariamente me preparar para isso. Quem era Gideão quando Deus chamou ele? Era um líder, era um cara que sabia lidar com pessoas, tanto que logo em seguida ele sai correndo e ele consegue levantar um exército. 32 mil pessoas. É sinal que ele é um líder, ele não é um cara qualquer. Não é nenhum maluco que sai por aí gritando e todo mundo vai atrás. Ele não. Ele era um líder. Ele já estava capacitado, ele só estava bloqueado. Talvez você seja um líder espetacular, que Deus tem um chamado na sua vida, mas você está bloqueado, então você precisa das ferramentas. Deus entregou as ferramentas a Gideão, mas entregou a estratégia. Ele recebeu o cântaro, ele recebeu a tocha, ele recebeu a trombeta, mas tinha que saber como usar naquele cenário específico. Para cada cenário específico, Deus tem uma ferramenta. As ferramentas podem ser as mesmas para diversas coisas, mas Deus sabe como usar. E ele vai te dar a estratégia. Não adianta você ter uma corneta, vai tocar no lugar errado, na hora errada, vai estar tudo errado. Para que um cântaro? Aquele cântaro foi demais, porque ele simulou o barulho de uma cavalaria. Deus vai te dar ferramentas que você vai confundir até o inimigo. Deus vai te dar ferramentas para você abrir portas onde pessoas nem vão acreditar. Agora vamos lá. Chegando ao final aqui. Quais são as ferramentas que a gente tem que Deus já nos deu, só que você tem que saber usar? Deus botou no teu cérebro o ponto de Deus. O que é o ponto de Deus que foi descoberto pelo Michael Passage e pelo Ramachandran? É um campo elétrico no cérebro, onde há uma oscilação coerente de 40 Hz. É um fenômeno do seu cérebro, ondas que correm aí dentro. Esse fenômeno é a sua espiritualidade acontecendo. É uma comunicação que você tem com o Altíssimo, que segundo a ciência, o universo anda numa frequência de 40 Hz. Só o seu cérebro humano, por isso você é imagem e semelhança de Deus, é capaz de se conectar com o Altíssimo. Então a sabedoria vem do alto através desse ponto de Deus, que é o tema do meu livro, Inteligência Espiritual, que aqueles que ficarem até o final vão saber como ganhar aquele livro ali. Para que Deus nos deu o ponto dele, esse ponto especial no cérebro? Quando ele soprou nas narinas, olha aqui, ó, a área septal, tá vendo aqui, ó? Área septal, narinas. Ele soprou nas narinas, isso aqui entrou aqui e saiu aqui atrás. Quando ele soprou nas narinas, ele criou uma região central no cérebro, aonde está a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo. Essa região, as 3 regiões, fizeram de você um indivíduo diferenciado. O que o ponto de Deus é capaz de fazer por você? Ou seja, o que o sopro de Deus dentro de você foi capaz de trazer a você competências para se tornar um vencedor.
Então aqui eu já elimino qualquer tipo de vitimismo, porque você não é uma vítima, você é um príncipe de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então tira isso da sua cabeça. Sucesso é para todos, não é para alguns. Ok? Porque Deus botou o ponto dele no hipocampo. O hipocampo é a área da memória recente. Tudo que você aprende é consolidado na memória. O irmão que disse aqui, né, o pastor que disse que não guarda nada na memória. Deus te deu uma capacidade de você guardar na memória. Quando você entende o uso certo, a maneira certa de trabalhar com o ponto de Deus, você então vai ter memórias estabelecidas pelo Senhor no teu cérebro. O Senhor estabelece memórias no teu cérebro através do hipocampo. Ele botou também a influência do ponto de Deus na amígdala. O que é a amígdala? A amígdala é o lugar onde as suas reações emocionais são controladas. Então Deus passa a controlar suas emoções quando você desenvolve sua inteligência espiritual. Ao desenvolver sua inteligência espiritual, você vai controlar suas emoções. Essas emoções que estão traumatizadas, essas emoções que estão fragilizadas, essas emoções que estão dilaceradas, essas emoções cujos traumas te trouxeram até aqui, deixando você completamente travado. Vamos lá. Também o ponto de Deus está sobre o hipotálamo, que é o responsável emissor do equilíbrio emocional hormonal. Então você vai ter os hormônios do corpo sendo regulados, sendo trabalhados pela sua espiritualidade. Uma vez que você recebe a instrução correta do desenvolvimento do ponto de Deus, você vai trabalhando os seus hormônios. Você sabia que a maioria das doenças autoimunes são problemas emocionais? E esses problemas emocionais não são tratados pela espiritualidade, por isso a pessoa está assim. Então a sua espiritualidade, quando ela entra em jogo, ela trata as emoções que vão tratar essa área hormonal, fazendo com que sua tireoide, o adrenal, a parte uterina, a parte de pulmões, de rins, ovários, testosterona, glândula mamária, imunidade, sistema imunológico, tudo vai para o lugar quando a sua espiritualidade é desenvolvida no ponto de Deus especificamente. Você consegue regular sua parte hormonal. E aqui tem algo muito lindo. Porque a Bíblia em Provérbios 3, 7, 8 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, ele está dizendo, para de ficar achando que é o que você sabe. E aprende com Deus. Aprende na palavra, aprende na ciência que Deus trouxe até você. Estuda. E teme ao Senhor. Então, se prepara e teme a Deus. Você fazendo isso e se afastando do mal, o que vai acontecer? Isso vai ser saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Ou seja, até os ossos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ossos. Até os ossos serão curados. A felicidade, que é uma coisa que a gente busca. E lembre-se dos filósofos. E lembre-se de Jesus que disse, eu vim para que você tenha vida abundante. Ou seja, eu vim trazer felicidade para Jesus e para os filósofos. A felicidade é a responsável pelo sucesso. Em minhas mentorias com atletas, com empresários, com uma série de pessoas que eu já mentoriei, desde dona de casa até executivos, todas as pessoas, eu trabalhei o ponto de Deus para desenvolver a felicidade. E quando essa felicidade ela é estabelecida no cérebro humano, a pessoa passa a fazer tudo bem, porque trabalhar bem tem que ser trabalhar feliz. Quem trabalha triste não é feliz, não consegue alta performance, não consegue o melhor. Porque a felicidade é responsável pela tua motivação, euforia, sintonia fina, ou seja, você executar tarefas precisas. A sua resiliência depende da felicidade. Pessoas que apanharam muito na vida, mas que são felizes por alguma razão maior que Deus dá para ela, essa pessoa consegue vencer na vida mesmo tendo passado por lutas terríveis. E para concluirmos tudo isso aqui, Josué 1,8 diz, não cesse de falar desse livro.
Medita neles de dia e de noite, ou seja, o segredo está no livro. Da onde eu tirei tudo que eu aprendi na minha mentoria, tudo que eu aprendi e coloquei nos meus cursos, tudo que eu aprendi e coloquei nos meus processos de cuidado de gente, tudo tem fundamento na palavra. Ele diz, se você tiver cuidado de cumprir esses princípios da palavra, então ela fará você prosperar e fazer com que você seja bem-sucedido. Uau, hein? Muito bem. Bom, eu criei um mecanismo no meu estudo, na minha tese de doutorado, onde avaliando a maneira como Jesus introduziu seus ensinamentos para levar o homem ao sucesso. E sucesso, volto a dizer, é você cumprir o seu propósito na terra. Deus não veio aqui só para nos salvar. Jesus veio aqui para ensinar você um caminho de você ser bem-sucedido. Ao ter os valores, ao ter a ética, ao ter a moral e ao ter as ferramentas que ele te ensinou de fé, de compaixão, de gratidão, de uma série de outros elementos que ele inseriu dentro do contexto dos seus ensinos, você consegue viver uma vida poderosíssima. Agora, cuidado, porque não é só lendo a Bíblia de qualquer jeito. Porque eu conheço muita gente que está dentro da igreja, mas não tem sucesso na vida. Está dentro da igreja, mas vive oprimido, vive angustiado, vive ansioso, não chega a lugar nenhum, não vence na vida, não consegue passar em nada, num concurso nenhum, não consegue ter promoção, não consegue relacionar-se com os outros, enfim, a vida está uma desgraça. E está na igreja, está lendo a Bíblia, inclusive. Porque não é só ler, é compreender, é entender e é trabalhar as ferramentas certas. Então eu desenvolvi essa ferramenta. Elas são 25 coisas que precisam ser trabalhadas. Dentre elas, as 4 que eu chamo de superpoderes da inteligência espiritual. Gratidão, perdão, compaixão, oração e meditação. Agora preste muita atenção nisso aqui, ok? Que eu vou dizer para você. Eu quero que você chegue nesse nível de sucesso. E para isso, você pode ir sozinho, lendo a Bíblia, buscando o crescimento ali, pedindo a Deus que te oriente e tudo. Só que eu tenho visto muitas pessoas que não conseguiram e não conseguem. E talvez você já esteja aí há muito tempo fazendo isso, ok? Então eu vou te oferecer uma ajuda. Assim como eu tenho ajudado muitas pessoas. Eu estou aqui, né? Você está vendo aí comigo o Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, vencedor em tudo. Hoje joga no Fluminense. Eu vou te oferecer uma mentoria chamada mentoria estratégica. O que é a mentoria estratégica? É uma mentoria focada em desenvolver você em todos os aspectos profissionais, pessoais e espirituais. Nessa mentoria, você vai ter ferramentas na sua mão para destravar o seu sucesso. Eu tenho um menino de 12 anos que está começando a jogar futebol agora. Então, todo mundo precisa desse tipo de mentoria. Ela é efetiva, ela é curtinha, ela é pequena, o investimento é pequeno, mas ela vai ser efetiva, ela vai te dar uma alavancagem poderosa. Então, essa mentoria estratégica é uma mentoria focada em desenvolver os aspectos pessoais, profissionais e espirituais seus, para fazer aquilo que eu disse. Com ela, você vai ter nas mãos as ferramentas fundamentais para destravar o teu sucesso. E vai ser com o meu acompanhamento. Na mentoria estratégica, você vai ter acesso a algumas aulas gravadas, onde eu vou te ensinar tudo sobre pessoas, tudo sobre gente. Como a mente funciona, como a emoção funciona, como a inteligência funciona, como se conectar à sabedoria divina, como aplicar essa sabedoria divina em si e como fazer de você uma pessoa com inteligência espiritual ao nível máximo. Fazendo isso, você precisa só de mentoria, de aconselhamento, para dizer para onde você vai. Aí você vai fazer os seus testes lá, nessa aula de 4 horas, e depois que você fizer esses testes, vai trazer para mim. Eu e você, como eu estou fazendo com o Thiago Silva aqui, ó, um encontro eu e você, aonde eu vou dizer para você, você é assim, as coisas com você estão acontecendo assim, mas o teu caminho é esse aqui, tua saída é essa aqui, teu problema é esse aqui, e você precisa fazer isso, isso e isso, para alcançar esse objetivo e para fazer essa meta sua acontecer. Pronto.
Eu vou te dar um destino, vou te dar uma direção, vou te dar um conselho que certamente vai mudar a sua vida de uma vez por todas, ok? E isso com uma aula gravada de 4 horas e 2 encontros comigo. Só isso vai dar uma alavancagem violenta em você. Bom, agora preste atenção no que eu vou oferecer. Se você fechar comigo hoje essa mentoria, ok? E eu já vou logo dizendo que tenho só 10 vagas e a gente aqui tem 24 pessoas e assim, eu tava com 40, então esses outros vão assistir também. E além disso, eu vou deixar aberto no YouTube. Quando eu soltar isso aqui, o YouTube vai começar a entregar, isso vai virar 100, 200, 300, 1000, 2000, mas eu só tenho 10 vagas. Então escute, os primeiros que entrarem são os primeiros que vão ganhar. Aos primeiros 5 que entrarem, eu vou dar o meu livro assinado. O meu livro que está esgotado nas livrarias, mas eu tenho meus aqui que eu ganhei e eu vou te dar. Agora preste atenção, vamos lá. Eu vou te dar 3 meses de acesso do meu clube para você estudar a hora que você quiser lá. 3 meses de acesso para você estudar. Eu vou te dar, e isso é R$500, eu estou te dando de brinde. Eu vou te dar 2 e-books, como usar o seu cérebro a seu favor, tem muita informação boa, e como construir uma mente extraordinária. Eu vou te dar 2 livros digitais para você, se você comprar. Cada e-book desse aqui, R$47, estou te dando mais R$100 quase. Eu vou te dar o encontro, curso de personalidade, os 2 encontros individuais, 3 meses do clube e 2 e-books exclusivos para você. Tudo isso por apenas de R$2.500, que é o valor dessa mentoria, que eu chamo de mentoria estratégica, por apenas 4 de 249,20 sem juros. Ou seja, menos de R$1.000 você vai ter tudo isso aqui. Um destravamento total na sua vida. 2 encontros pessoais comigo. Todo encontro pessoal comigo, você sabe que o investimento é alto. Para eu cuidar de você, eu pessoalmente. Mais uma aula para esclarecer tudo sobre a inteligência. Tudo isso aqui por menos de R$1.000. R$997 à vista. Ou 4 vezes sem juros. Mas também você vai poder pagar. Você botou outro link lá que a pessoa pode dividir em 12 vezes também, cara? Você também poderá dividir em 12. Se você não pode pagar em 4 vezes e ganhar ali os juros, você pode dividir em 12. 12 de R$103, que também é super barato. Então, aberta agora a oportunidade. Nós temos só 10 vagas. E os 5 primeiros, eu vou dar o meu livro assinado para a sua casa, ok? Muito obrigado por tudo. Você pode tirar dúvidas agora. Eu vou deixar aqui o chat aberto. E eu quero saber aqui quantos vão entrar comigo nessa mentoria. Quem são aqueles que vão entrar comigo nessa mentoria? Aonde você vai entrar? Tá aqui. O link para você entrar está aqui. 2 links. 2 links. O primeiro é o sem juros. É isso? Isso. Em 4 vezes. O segundo é para você pagar em 12 vezes. Então vamos lá. A minha mentoria, onde eu vou guiar você. Eu já guiei jogadores para ganharem campeonatos. Jogadores que são capitães da seleção brasileira. Eu já guiei pessoas que não sabiam vender e passaram a vender. Já guiei pessoas... Eu vou te falar alguns sucessos interessantes que eu conquistei aqui com pessoas para você já ir ouvindo e já ir sabendo que isso vai acontecer com você. Pessoas que não falavam em público, hoje falam, pregam, cantam, fazem, né, tudo que tem que fazer em público. Pessoas envergonhadas que não sabiam fazer isso. Pessoas que estavam com traumas de situações que passaram na infância e por isso elas não conseguiam acreditar em nada na vida delas. Hoje são psicólogas, terapeutas, pregadores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que esse ano de 2025, com essa mentoria que eu vou fazer, eu e você, possa fazer de você uma pessoa espetacular. Fique com Deus, a paz de Cristo. Shalom, shalom.